Estão prontos para finalmente descobrirem como termina a história entre Ben e Jaduzabel? Depois de tudo que você já viu sobre o assunto, você vai descobrir não apenas como a história termina, mas também como ela começou. Para você entender, é extremamente necessário que você tenha assistido as 3 primeiras partes antes. Se você não assistiu alguma delas, pare este vídeo imediatamente e vá assistir as 3 outras partes. E depois volte aqui. Caso contrário, prepare-se, porque o que vem aí não é bonito. A última chance de Jaduzabel. Que vago. Apesar do ultimato de Ben, o jogo continuou rolando e não restava nada a fazer a não ser jogar. Quer dizer, se Ben não quisesse que Jaduzabel continuasse jogando, então ele não permitiria que ele continuasse de onde parou, não é mesmo? O jogo retorna ao Stone Tower Temple, o último templo do jogo, e para a surpresa de Jaduzabel, nada estranho acontece. É sério. Nada estranho aconteceu. Ele continuou andando pelo templo normalmente, avançando e lutando contra os inimigos, sem nada de bizarro acontecer. Vejam só a que ponto chegamos. O negócio ficou tão bizarro, mas tão bizarro, que só o fato de não acontecer nada de anormal já é estranho. Hein? Mas essa é a história de Ben, meus queridos. Navegando pelo inventário, Jaduzabel viu que havia uma câmera fotográfica entre os itens. Aquele item realmente existia no jogo, e havia uma marcação dizendo que tinha uma foto tirada anteriormente lá. Ao verificar a foto, nela estavam o boneco bizarro de Link e o vendedor de máscaras, um do lado do outro. Pronto! Finalmente as coisas haviam voltado ao normal e estavam bizarras de novo. Ufa! Ao entrar na sala seguinte, um personagem falando por mensagens impossíveis de entender ensina para você uma nova música. Aquela música era nada mais, nada menos que a Elegy of Emptiness, a música utilizada para invocar o boneco de Link. E, obviamente, um boneco aparece quando você toca aquela música. Ele já aparecia do nada sem motivo nenhum, imagina agora que você está invocando ele por conta própria. Contudo, logo depois, esse boneco se transforma em um inimigo e parte para cima do personagem. O lugar inteiro fica estranho, todo roxo, deixando tudo difícil de enxergar. Era como se aquele boneco fosse apenas uma carapaça para um inimigo muito maior e que foi capaz de derrotar Jaduzabel com apenas um golpe. Um novo texto aparece na tela. Um texto que pela primeira vez mostrava a presença de uma terceira pessoa na história. Por que ele está sorrindo? O pai. Ao fundo, um som de alguém parecendo sentir frio. Ou talvez medo. Seu personagem acorda em um cemitério, na frente de uma lápide. Nela estava escrito: "A melodia que invoca as lágrimas dos anjos está aqui." Nada muito revelador, mas um som distorcido, baixo, é escutado de fundo. Mais uma lápide é checada. Nada demais escrito nela. Porém, o som distorcido aparece de novo, dessa vez mais alto. O jogo começa a travar. O som distorcido toca mais uma vez. Outra lápide é checada. Nela estava escrito: "Um recipiente que contém espíritos vagantes está aqui." Mas o mais sinistro de tudo era o que estava atrás dela. O boneco bizarro de Link aparece atrás daquela lápide, de costas para a câmera. Seu personagem, então, cai dentro daquela lápide. Mais uma mensagem aparece na tela. "Este será nosso segredinho, ok?" A risada do vendedor de máscaras é ouvida de fundo. Seu personagem vai parar em um caminho distorcido, presente no início do jogo. No final dele, ele encontra mais um boneco. O jogo trava completamente e a mensagem:
"Você não pode fugir" aparece na tela. O que sobra depois disso é uma tela em que seu personagem está parado, olhando fixamente para o jogador, ao lado do vendedor de máscaras e de seu boneco. No final, o que parece ser um novo boneco sendo invocado aparece na tela. Mas antes de ele aparecer, a tela fica preta e uma última mensagem é mostrada na tela: "Por favor, me ajude." O jogo é reiniciado e, agora, na tela de saves, aparecem dois nomes, Link e Matt. Link era o nome que o próprio Jaduzable havia dado para o seu save no início do jogo, mas quem diabos era Matt? E por que aquele save só aparecia agora? Mas antes que Jaduzable pudesse escolher qual dos dois jogar, a tela fica preta mais uma vez e duas novas mensagens são mostradas na tela. O contador reinicia. Estou feliz que você tenha feito isso. E essa foi a última jogatina que Jaduzable postou na internet. Depois disso, não há qualquer registro de ele ter jogado aquele jogo novamente. Tudo o que sobraram foram algumas anotações que ele havia feito conforme os dias se passaram. Jaduzable contou que depois de tudo aquilo, ele teria visto o mesmo senhor que lhe deu o cartucho dias atrás pela sua janela na rua. Ele estaria lá parado, sem fazer nada, simplesmente olhando na direção do seu quarto. E depois de um tempo, ele teria sumido dali. Ele também conta que Ben estaria manipulando suas postagens na internet, através do computador, editando tanto as gameplays quanto as postagens que ele fazia, tentando falsificar tudo que Jaduzable postava. Para dar um fim definitivo a tudo aquilo, Jaduzable tomou uma decisão. Ele decidiu que entraria de férias da faculdade naquele semestre e que voltaria para a casa de seus pais. Ele também mencionou que ele queimaria aquele cartucho para que ninguém mais o jogasse e sofresse daquele mesmo destino. Todas as contas que o Jaduzable havia usado naquele computador, YouTube, Reddit, redes sociais e tudo mais, foram abandonadas com medo de que Ben pudesse usá-las de alguma forma no futuro. E essas foram as últimas palavras de Jaduzable sobre o assunto. O resto ficou com a internet para descobrir o que havia acontecido. Depois de tudo o que aconteceu, a história viralizou e uma legião de pessoas se dedicou a estudar toda essa história para entender o que havia acontecido. E o mais importante, por que tudo aquilo aconteceu. Ficou claro que Ben era um menino que havia morrido afogado e que agora seu espírito habitava não apenas aquele cartucho, como também qualquer outra coisa com a qual aquele cartucho se conectava. Mas as interações finais de Ben deixaram claro que havia mais nessa história. Havia alguma coisa que o deixou extremamente irritado, incomodado e que não deixava o seu espírito descansar em paz. Naturalmente, esse motivo seria a própria causa de sua morte. A princípio, se levarmos em consideração a causa da morte e também o depoimento que aquele vizinho havia dado na parte 2, então simplesmente assumiríamos que Ben morreu em um acidente. Esse acidente poderia ser simplesmente morrer afogado na piscina por não ter conseguido voltar para a superfície ou algo do tipo. Enfim, um acidente sem grandes detalhes, sem grandes coisas. Porém, se tudo aquilo houvesse sido um acidente, não haveria motivos para o espírito de Ben não conseguir descansar em paz e seguir adiante. Não. Havia algo mais ali. Não foi um acidente. Com certeza havia algo que Ben precisava contar para o mundo, fazer com que todos descobrissem antes que ele pudesse finalmente descansar em paz. E isso parece finalmente ter ficado claro quando Ben redirecionou Jaduzable para o cemitério. Você se lembra da mensagem que aparece na tela? Por que ele está sorrindo? O pai de Ben. Não havia mais ninguém nessa história a quem atribuir um pai, a não ser o próprio Ben. O vizinho havia dito para Jaduzable que depois do acidente envolvendo Ben, seus pais teriam se mudado dali e nunca mais voltado. Nada mais justo, afinal, se os pais perdem um filho, é um luto eterno, é uma tortura eterna. Eles não vão querer ficar onde o seu filho morreu. Mas alguém que se sente torturado não costuma rir. Então por que Ben menciona
que o seu pai está sorrindo. Para você ter uma noção de como essa informação é importante, Ben menciona o pai dele várias vezes ao longo da história e você nem percebeu. Quer dizer, qual é o personagem que está sempre com um sorriso no rosto, mesmo que esteja irritado, e que aparece em diversos flashbacks e jumpscares ao longo do jogo, quase sempre com um grito de fundo ou causando um susto no jogador? Ele mesmo, o vendedor de máscaras. Aquele vendedor de máscaras era o personagem que Ben havia utilizado no jogo para representar seu pai. O pai que, por um motivo que Ben não poderia compreender, estava sorrindo no momento de sua morte. E o motivo mais plausível para isso seria de que seu pai simplesmente queria que ele morresse. Ou talvez o próprio pai dele poderia ter causado a sua morte. E eu sei o que você deve estar pensando agora. Qual seria o motivo do pai de Ben querer matá-lo? E se eu dissesse para você que provavelmente o motivo seria de que Ben estivesse sofrendo algum tipo de abuso? Eu digo isso porque anteriormente nós vimos uma frase na tela escrito: "Este será nosso segredinho, ok?", com a risada do vendedor de máscaras de fundo. Outra frase dita mais tarde fortalece ainda mais essa teoria: "Você não pode fugir". O pai de Ben estaria praticando abusos com ele em segredo de alguma forma, e Ben, cansado de tudo aquilo, teria tentado fugir. Os dois teriam se envolvido em alguma briga e no final seu pai teria o matado. E para isso ele teria feito aquilo parecer um acidente, fazendo Ben se afogar na piscina ou em qualquer outro lugar que tivesse água. E ele teria feito isso com um sorriso no rosto. O nome do seu pai provavelmente era Matt, tendo em vista que esse nome aparece no final do jogo na tela de saves. E depois de ter feito tudo aquilo, seu pai poderia ter escondido aquele fato até mesmo de sua esposa, que acreditaria na história e também pensaria que Ben teria morrido em um acidente. E depois disso, os dois teriam se mudado dali, sem ninguém descobrir a verdade. Ninguém, a não ser Ben. E esse seria o motivo de ele não conseguir deixar seu espírito descansar depois de morrer. Ben precisava que as pessoas soubessem da verdade. Ele precisava que seu pai fosse desmascarado como seu assassino, que pagasse pelo que fez, e também queria proteger sua mãe, que agora estava lá com ele, sabe-se lá onde, sem saber da verdade e correndo um risco muito grande de estar com uma pessoa perigosa ao seu lado. Para isso, ele assombra o cartucho do seu jogo preferido, esperando que alguém pudesse entender a sua mensagem e espalhar a verdade. E finalmente ele encontra Jaduzable, alguém que parece poder ajudá-lo depois de todos esses anos de tormenta. Se tudo isso for verdade, essa é a história de Ben, um garoto apaixonado por Zelda, que foi assassinado por seu pai e que permaneceu na Terra esperando pela possibilidade de fazer seu pai pagar pelo que havia feito. É claro que essa é a minha visão dos fatos. Qual que é a sua? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp, pelas redes sociais ou qualquer outro lugar. Faça com que mais pessoas descubram o final dessa história incrível que é capaz tanto de amedrontar quanto de emocionar. E me siga no Instagram, @RenanSouzones, link na descrição.